Olá, alunos, tudo bem? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula para vocês de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção daquelas atividades que a gente tinha feito na nossa última aula, que eu deixei para vocês na última aula, e a gente vai dar continuidade, então, a essa revisão que a gente está fazendo do nosso módulo, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, então, corrigindo aquelas atividades que a gente deixou da última aula, tá? A primeira pergunta nossa lá é de acordo com a teoria celular, tá? Todos os seres vivos são constituídos de células. Cite, tá? Quais as três principais tipos de células que a gente tem? Quais são os três principais tipos, tá? De células que a gente falou na nossa aula? Então, resposta certa: célula bacteriana, célula animal e célula vegetal. Esses são os três principais tipos de células que a gente vai encontrar, tá, no ambiente. 2. Qual foi o primeiro cientista a usar o termo célula? Tá? Resposta certa: Robert Hooke. Tá? Lembra lá que em meados lá de 1665 ele descobriu então pequenos buracos, tá? Naquele corte que ele fez da cortiça, e ele chamou aquilo de célula, e futuramente chamou aquilo lá de célula. Então, o primeiro cientista foi Robert Hooke. Número 3, então, tá? Quais são as três principais estruturas celulares? Tá? Então, eu frisei bastante para vocês que as três principais estruturas celulares que a gente vai encontrar em diversas outras células é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Tá? Número 4, o desenvolvimento de um equipamento que ajudou na descoberta da célula. Tá? Qual que é qual equipamento que foi desenvolvido, tá? Que ajudou na descoberta da célula? Então, o desenvolvimento do equipamento que ajudou na descoberta da célula foi o microscópio. Tá? Então, o microscópio ele ajudou e muito no desenvolvimento da ciência que estuda as células. Sem um microscópio a gente não iria conseguir, tá, visualizar essas estruturas, visualizar essas células, porque estão a um tamanho muito pequeno a ser observada a olho nu ou com auxílio de alguma lupa. Beleza? Bom, então corrigindo as atividades nossas, agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Tá? Então, eu quero que vocês peguem agora lá a apostila de vocês na página 277, tá? No módulo 4, onde a gente vai fazer uma revisão sobre o agrupamento dos seres vivos, tá? O nome desse módulo é Agrupando os Seres Vivos. E a gente começa, então, com a classificação dos seres vivos, né? Por que foi feita a classificação dos seres vivos? Por que classificar eles em grupos diferentes, tá? Tudo isso foi feito para que, então, facilitasse o estudo com esses seres vivos, tá? Por exemplo, a gente tem nomes científicos, tá? Para facilitar a nomenclatura mundial, tá? Por exemplo, o que a gente aqui conhece como mandioca, lá no norte pode ser aipim ou pode ser macaxeira, tá? E aí, o cientista aqui do Paraná, ele manda uma amostra de mandioca lá para o Nordeste, chega lá, está escrito mandioca. O cientista de lá, se não fosse padronizado o nome científico, ele não iria conseguir saber do que se tratava, tá? Então, portanto, quando a gente coloca nome científico, a gente está padronizando, tá, em uma linguagem mundial. Se eu mandar a mandioca daqui lá para Portugal, ou para a Inglaterra, ou para outros países, como o Egito, por exemplo, o nome científico dela vai ser o mesmo em todos os países, tá? Por isso que a gente tem que classificar esses seres vivos, para manter um padrão mundial. Na hora que eu estiver trabalhando ou estudando alguma espécie, eu sei que aquela lá é realmente a espécie que eu estou trabalhando, tá? Por isso a importância da classificação dos seres vivos.
Bom, e quais são os critérios que eu vou utilizar para classificar esses seres vivos, né? Então, para classificar esses seres vivos, os biólogos eles utilizam de critérios, tá? Para conseguir agrupar esses seres vivos. Então, a gente tem três grupos diferentes de seres vivos, né? A gente tem aqui os insetos, tá? O que a gente usa para... Qual o critério utilizado para classificar os insetos? Todos os insetos possuem 6 patas. Portanto, todos esses animais que estão aqui nessa imagem, eles têm que ter 6 patas. Além do exoesqueleto, tá? Que é o esqueleto externo que a gente tem em todos os insetos. Tá? Aqui uma característica que está agrupando esses seres vivos aqui são as características dos peixes. Possuem o quê? Nadadeiras e escamas. Tá? Então aqui todos esses peixes que estão aqui, eles possuem o quê? Nadadeiras e escamas. Ah, professor, mas tem peixe que não tem escama. O bagre ou o cascudo, tá? Mas eles não estão nesse grupo. Esse grupo aqui pertence aos peixes de escama, tá? E nadadeira dorsal. Ó. A gente consegue ver as nadadeiras dorsais. Todos eles possuem esta nadadeira. Bom, pessoal, e o outro grupo aqui, tá? É o grupo dos répteis, tá? E qual que é a principal característica dos répteis? Sangue frio, tá? Então, eles não possuem a capacidade de aquecer o próprio corpo, tá? E a presença também de escamas ou de carapaça, tá? Essa é uma característica comum entre os répteis, tá? Outros grupos possuem essa característica? Não, tá? Somente os répteis. Portanto, é como a gente agrupa esses. Poderia ter um outro agrupamento aqui? Poderia ter o das aves, por exemplo, tá? Que possuem o quê? Penas. Todas as aves possuem penas e a gente poderia agrupar elas em outro agrupamento. Então, esses critérios, tá, pessoal, que a gente está falando aqui, como, por exemplo, características desses seres vivos, são os critérios que a gente utiliza para agrupar esses seres vivos ou para classificar esses seres vivos conforme as suas características. Tá? Como que a gente consegue classificar? Quem inventou essa classificação? Quem que foi o primeiro cientista a dizer sobre esse sistema de classificação, a desenvolver esse sistema de classificação? Tá? Então, lá em 1735, o naturalista Linneu é que desenvolveu esse sistema de classificação que a gente conhece até hoje, tá? Que é o chamado sistema natural. Esse sistema natural ele vai classificar desde lá do reino até a espécie. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo para vocês de um chimpanzé. Tá? O nome científico dele é Pan troglodites. Tá? E ele está dentro do reino animal. Tá? E depois a gente vai classificando ele conforme as suas características. Certo? Bom, então, lá em 1735, a única coisa que eles utilizavam para fazer a classificação desses seres vivos eram as características externas. Tá? Por exemplo, número de patas, quantidade de escamas, morfologia da pata, morfologia, por exemplo, dos pelos, coloração, tudo isso eles levavam em consideração. É o que? São características externas, tá? Então são coisas que a gente consegue observar a olho nu. A gente não precisa de nenhum tipo de equipamento para conseguir observar isso. Só que com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da ciência, começou a surgir ferramentas para a classificação desses seres vivos, tá? E uma delas é que a gente utiliza hoje é os critérios genéticos, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, uma amostra genética de um pássaro, por exemplo, e comparar com outro, tá? E aí eu consigo saber se ele é geneticamente mais próximo ou mais distante daquela espécie. Então, hoje, a classificação da espécie, além de utilizar essas características que a gente falou, essas características externas do corpo, coloração, tamanho, tipo de pelo, enfim, todas essas características externas desses indivíduos, a gente também pode utilizar da genética, tá? E a genética ela vem auxiliando muito
para tentar classificar melhor essas espécies. Às vezes o que a gente acha que é parecido geneticamente pode ser diferente, tá? Então essa ferramenta que com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência chegou aqui para o desenvolvimento, a classificação dos seres vivos, tem auxiliado em muito nos dias de hoje a ajudar na classificação desses seres vivos. Bom, e essa classificação ela tem um sistema de nomenclatura. Tá? Como assim, professor? A gente vai ter um sistema de nomenclatura mundial, como eu já falei lá no nosso início do vídeo. Tá? Então, mundialmente falando, a mandioca ela tem esse nome científico, Manibot utilissima. Tá? Professor, mas como assim? Em todo o mundo, todo o planeta, a mandioca, que a gente conhece, essa mandioca aqui que é comestível, não é a mandioca brava. Aquela mandioca brava ela tem outro nome científico, tá? Essa que a gente faz cozida, faz frita, enfim, faz de diversas formas, ela tem um nome científico chamado Manibot utilissima, tá? E o nome comum? O nome comum ele pode variar de região para região. Por exemplo, aqui na nossa região a gente conhece como mandioca. Tá? Lá no norte, na região lá do Amazonas, do Pará, do Acre, eles costumam chamar de aipim. Tá? E ali na região do Nordeste, tá? O pessoal conhece como macaxeira. Tá? Então, são 3 nomes populares diferentes para o mesmo indivíduo, para o mesmo ser vivo, tá? Que é a macaxeira, que é a mandioca, que é o aipim, que cientificamente a gente conhece como Manibot utilissima. Tá? Se eu levar ela daqui lá para os Estados Unidos, ou daqui lá para Inglaterra, para Portugal, ela vai continuar com o mesmo nome científico, tá? Padronizando assim o método de estudo, tá? E é muito mais fácil da gente encontrar, tá? Por exemplo, se a gente coloca um nome científico lá no Google, a gente consegue já encontrar ela de uma maneira mais fácil, tá? A gente vai direto na espécie. Bom, e agora a gente vai na nomenclatura de Linneu, tá? Qual que é essas características da nomenclatura de Linneu e quais são as características do nome científico? Por exemplo, a nossa espécie, tá? A espécie humana, ela tem um nome científico, tá? Chamada de Homo sapiens, tá? Como a mandioca também tem, Manibot utilissima. Ela é composta por 2 nomes, tá? E esses 2 nomes, ele tem o quê? Tem um significado, tá? O primeiro nome é o nome do gênero, tá? Então, o nosso gênero é o gênero Homo, tá? Então, a gente tinha lá no passado Homo erectus, Homo neandertal, tá? Todos eles pertenciam ao mesmo gênero do que a gente, Homo sapiens, tá? E depois do gênero, a gente vai ter o adjetivo da espécie, é o que vai dar aquela classificação específica da espécie. Por exemplo, Homo sapiens. Tá? Professor, mas eu posso chamar a nossa espécie só de sapiens? Não. Tá? O nome da espécie, ela se dá pelos 2 nomes juntos. Tá? E quando a gente vai digitar ou vai escrever, tá? Se a gente escrever à mão, a gente tem que colocar um sublinhado embaixo desse nome. E quando a gente digita, nome científico, ele tem que ficar em itálico, tá? Portanto, todo nome científico ele tem que estar em itálico. Ou quando ele é escrito à mão, tem que deixar sublinhado, tá? Para deixar em destaque no texto. Tem que saber que é um nome científico aquilo lá. Então, os 2 nomes, Homo sapiens, ele dá o nome da espécie. O primeiro nome é o nome do gênero, o segundo é o adjetivo da espécie, tá? Somente o segundo nome não tem significado nenhum, tá? Eu tenho que dizer Homo sapiens para mim se referir àquela espécie, ou Manibot utilissima para mim se referir lá à espécie da mandioca, tá? Então, quando a gente for falar um nome científico, a gente tem que falar os 2 nomes juntos. Bom, e as categorias, então, que classificam esses seres vivos. Tá? Então, o primeiro agrupamento é a espécie. Tá?
O segundo agrupamento é o gênero, que vai agrupar várias espécies, tá? Depois a gente vai ter o agrupamento, que é o terceiro agrupamento, que é o da família, tá? O agrupamento das famílias, tá? Classificação família, ela agrupa vários gêneros diferentes, tá? O quarto agrupamento é o agrupamento da ordem, que ela vai agrupar várias famílias diferentes. Depois a gente vai ter o quinto agrupamento, que é o da classe, que vai agrupar várias ordens diferentes. Depois a gente vai ter o filo, que vai agrupar várias classes diferentes. Depois a gente vai ter o reino, que vai agrupar vários filos diferentes, certo? Professor, mas o que é uma espécie? Tá? A espécie são todos os indivíduos que pertencem ao mesmo gênero e dão origem a descendentes férteis. Tá? Então não basta ser somente do mesmo gênero, ele tem que gerar descendentes férteis, certo? Por exemplo, aqui a onça, tá? A onça ela tem um nome científico. E qual o nome científico da onça? Panthera onca, tá? Ela pertence a algum gênero idêntico aqui? Pertence. Ela tem gêneros parecidos, como, por exemplo, o do leão e do tigre. Leão é Panthera leo. Do tigre é Panthera tigris. Tá? Ambos são da mesma espécie? Não, mas pertencem ao mesmo gênero. Geram descendentes férteis? Também não. Tá? Existem os híbridos, por exemplo, o híbrido entre um tigre e um leão, o ligre. Tá? É um animal de tamanho muito grande, tá? Mas ele é estéril, ele não gera descendentes. Tá? E o gênero, professor? Então, ele vai ter indivíduos com características muito parecidas, mas que não dão origem a descendentes férteis. Tá? Como eu citei para vocês ali no slide anterior. Então, aqui a gente vai ter a onça, um leão e um tigre. Ambos são felinos de grande porte. Tá? Possuem características muito parecidas, como, por exemplo, as unhas retráteis, tamanho, peso, força, tá? Tipo de comportamento, mas tá? Não geram descendentes férteis. Portanto, ele pertence ao mesmo gênero. E aqui a gente vai ter um exemplo, tá, de como a gente pode classificar os seres vivos. Tá? Como assim, professor? Então, todos os seres vivos eles são classificados desde lá do domínio, tá? Que acabou de entrar. Em algumas literaturas pode ter domínio, em outras reino. Tá? Desde lá do reino até a espécie. Tá? Então, a gente vai classificar aqui a onça, tá? O gato do mato e a jaguatirica. Tá? Por exemplo, lá, eles pertencem ao reino animal. Tá? Então, todos os animais pertencem a esse reino, reino animal. Depois, o filo cordata. O que isso significa, professor? Que eles pertencem ao filo dos cordados, que possuem, tá, coluna vertebral ou notocorda, tá? Que é um outro assunto que a gente vai trabalhar futuramente. Depois a gente vai ter a classe, tá? Classe mamália. O que isso significa? Que é a classe dos mamíferos. São todos aqueles animais que possuem glândulas mamárias, tá? Depois a gente vai ter a ordem dos carnívoros. Por exemplo, todos os animais que se alimentam de outros animais. Tá? Depois a gente vai à família, que é a família dos felídeos, família Felidae. Tá? Família Felidae agrupa todos os felinos, tá? Como, por exemplo, desde o gato doméstico até o leão. Tá? Todos eles pertencem a essa mesma família, que é a família dos felídeos. Tá? Depois a gente vai ter o gênero. Ó, gênero, aqui a gente já agrupa dois tipos diferentes. Gênero leopardos, que é Leopardus pardalis, tá? Que é a jaguatirica. E depois a gente vai ter o Leopardus viedi, tá? Que é o gato do mato. Perceberam que tem uma diferença entre os dois? Tamanho, tá? E a outro gênero que a gente tem aqui é o gênero Panthera, tá? E o nome da espécie aqui é Panthera onca, que é a onça pintada, tá? Então aqui a gente vai ter a discriminação desde o gênero, a gente classificou dois gêneros diferentes para esses três indivíduos e depois três espécies diferentes, uma para cada indivíduo aqui, tá?
Então, esses dois indivíduos pertencem ao mesmo gênero e esse último pertence a um gênero e espécie diferente. Apesar deles pertencerem ao mesmo gênero, eles pertencem a espécies diferentes, tá? Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa aula, tá? E eu deixei para vocês 4 atividades referentes a essa aula, tá? Então, número 1 lá, ó. Qual categoria abrange a maior quantidade de indivíduos? Então, nessa atividade aqui, eu quero saber qual daquelas categorias, tá, que eu passei para vocês, vai abranger uma maior quantidade, tá, de indivíduos, de seres vivos, tá? Então, tá bem fácil isso daí. Qual foi o cientista que criou o sistema de classificação dos seres vivos que utilizamos até hoje? Então, eu quero saber qual que foi o cientista que criou aquele tipo de classificação que a gente acabou de estudar, tá? Quem assistiu o vídeo ou quiser voltar ao vídeo, tem a resposta lá no começo do vídeo, tá? 3, tá? O primeiro nome da espécie que se refere a que categoria de classificação? Então, todas as espécies, ela é binominal, ou seja, ela possui 2 nomes. Eu quero saber, a esse primeiro nome aqui, ele se refere a que categoria de classificação? Acabei de falar para vocês, tá? Bem fácil. E 4, podemos agrupar uma onça, um cavalo e um morcego no mesmo grupo? Sim ou não? E qual é o grupo que a gente pode agrupar esses 3 indivíduos? Tá? Qual que é a classificação que a gente daria para esse grupo, desses 3 indivíduos? Quais características que eles têm em comum? Tá? Isso que eu quero saber de vocês. Bom, pessoal, terminamos então nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Mandem lá no grupo que eu respondo todas as dúvidas de vocês. E até a nossa próxima aula, beleza? Até mais.